Fui abandonado por meu pai, que achava que eu não era seu filho. Agora seu advogado diz que eu devo dinheiro após ele falecer porque minha mãe usou meu nome para pegar empréstimos. Estou em uma situação muito pessoal e não consigo me imaginar compartilhando isso com meus amigos próximos. Então, estou aqui pedindo ao Reddit por um veredicto imparcial. Meu pai faleceu recentemente, como vocês já devem ter imaginado, mas eu não tinha ideia até uma semana atrás, quando seu advogado me ligou para informar sobre seu falecimento. Eu não sabia como me sentir, porque eu realmente não tinha um bom relacionamento com meu pai e não falava com ele há mais de 10 anos. Eu sou um rapaz de 23 anos agora. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, meu pai abandonou minha mãe e eu, e revogou seus direitos parentais porque ele não achava que eu fosse seu filho. Após quase 13 anos me criando, ele saiu abruptamente e sem explicação. Minha mãe não tinha respostas adequadas na época, porque eu era muito jovem. Mas anos depois, quando eu já era mais velho o suficiente, ela me explicou que meu pai acreditava que ela o estava traindo com o irmão dele, devido à amizade entre eles. Minha mãe e cunhado frequentavam a mesma escola secundária, mas meu pai não. Ele sempre se sentiu um pouco excluído quando estavam juntos em eventos familiares e feriados, o que o deixava inseguro e com ciúmes. Isso eventualmente levou a discussões sobre a amizade deles, e meu pai começou a suspeitar de infidelidade, mesmo que minha mãe fosse leal a ele. Ela até tentou dizer que pararia de falar com o cunhado e fazer um teste de paternidade, mas meu pai, sendo do jeito que era, simplesmente foi embora e não se preocupou em confirmar se o que acreditava era verdade ou não. Minha mãe o deixou ir porque, se ele nem sequer estava disposto a acreditar em um teste de paternidade, havia poucas chances de o relacionamento melhorar. Ela me disse que acreditava que ele talvez já estivesse envolvido em um caso e que o motivo de seu alvoroço com a amizade dela com o irmão dele era projeção, o que poderia ser o caso, mas nunca saberemos. Depois que o divórcio foi finalizado, ele se mudou para outro estado e cortou laços com todos daqui, incluindo amigos e família, o que parecia um pouco excessivo, mas como vocês devem ter percebido até agora, tudo sobre meu pai era excessivo, já que ele claramente não acreditava no conceito de moderação. De qualquer forma, minha mãe e eu nunca mais o vimos nem falamos com ele depois que ele partiu, embora eu sentisse muita falta dele. Minha mãe era capaz o suficiente para me criar sozinha, com a ajuda de sua família, e ela também manteve contato com seu amigo, meu tio, e ainda está em um relacionamento com ele. Achei um pouco estranho, mas ela me disse que era amiga desse cara há anos e não ia deixar uma amizade acabar por causa das inseguranças e ciúmes do ex-marido, o que era justo. Meu pai já não fazia parte da vida deles, então não fazia sentido cortar os laços também. Para ser honesto, eu apreciei isso, porque meu tio era um cara ótimo. Depois que meu pai saiu, ele meio que assumiu o papel de pai, para que eu não me sentisse sem um. Foi ele quem me ensinou a me barbear, me buscou depois de todos os meus jogos de futebol e também me deu meu primeiro carro, um de segunda mão, mas ainda assim foi uma coisa enorme para mim e minha mãe. Muitas pessoas, incluindo eu, se perguntavam por que eles não se casaram depois, mas honestamente, acho que é só platônico entre eles. Minha mãe teve alguns namorados depois que me formei no ensino médio, e meu tio também teve alguns relacionamentos. Ele está namorando alguém atualmente também, mas nunca sequer discutiram sobre se relacionarem um com o outro, e obviamente eu não posso trazer isso à tona com nenhum deles, porque seria estranho. Meu ponto é que as suspeitas do meu pai eram infundadas, porque já se passaram 10 anos desde que ele saiu, mas minha mãe e meu tio nem sequer consideraram ficar juntos, então eles nunca iriam ficar juntos de qualquer forma. Ele não tinha nada com que se preocupar, e sinto que minha mãe estava certa. Ele só queria uma desculpa para nos deixar, e a amizade dela com o irmão dele foi apenas a oportunidade perfeita para ele criar um problema a partir de absolutamente nada e depois ir embora se fazendo de vítima. Mesmo que ele seja o culpado por ter deixado sua esposa e seu filho de 13 anos com base em uma suposição que nem era verdadeira. Então, todos nós sabemos quem realmente está errado aqui. Quando descobri o real motivo pelo qual meu pai tinha ido embora, achei muito difícil perdoá-lo e considerá-lo meu pai e alguém com quem gostaria de ter um relacionamento novamente. Eu me senti prejudicado em um nível pessoal e decidi que ele se foi para sempre, e mesmo que ele se aproximasse de mim novamente para se reconciliar, eu não o perdoaria. E aconteceu cerca de 5 anos atrás, quando ele tentou entrar em contato comigo pelo Facebook quando viu que eu tinha me formado e queria me parabenizar. Ele enviou uma mensagem dizendo que era maravilhoso para ele ter o privilégio de me ver crescer, mesmo que fosse à distância, e que adoraria me levar para almoçar, se fosse algo que eu estivesse disposto a fazer, apesar do que aconteceu no passado. Ele explicou que não estava no estado mental certo na época e cometeu muitos erros, sendo o pior deles nos deixar, e como não teve coragem de abordar minha mãe diretamente e pedir perdão e uma segunda chance, decidiu pedir isso a mim. Li aquela mensagem e tentei sentir algo, seja emoção ou mágoa, mas não senti nada além de raiva e nojo pelo fato de ele sequer pensar que eu o perdoaria após o que fez. Ele me abandonou na adolescência sem nem se importar em descobrir se eu era seu filho. Então, mesmo que ele fosse meu pai biológico, eu não acreditava que tinha algo a ver com ele, e não queria, já que depois que ele saiu, ele não fez nenhum esforço para se comunicar comigo até eu me formar, o que é muito tempo. Ele não era mais bem-vindo para consertar nosso relacionamento, porque agora não havia mais um para começar. Enviei a ele uma mensagem dizendo que não estava interessado em falar com ele e que queria que ele se afastasse de mim e da minha mãe pelo resto de nossas vidas, então o bloqueei.
Eu não o havia bloqueado antes porque não sabia qual era o nome da conta, já que ele usava um nome falso por questões de privacidade. Mas depois que fiz isso, senti um alívio por ele finalmente estar fora de nossas vidas para sempre, e me senti muito justificado. Nunca contei isso para minha mãe porque não queria incomodá-la trazendo à tona algo que ela parecia ter esquecido. Então, ela nunca soube da tentativa do meu pai de entrar em contato comigo, e na época não achei necessário informá-la, pois se ele quisesse se comunicar com ela, poderia enviar uma mensagem separadamente e não precisava passar por mim. Embora eu ache que deveria ter provavelmente formulado a mensagem que enviei para meu pai de forma um pouco diferente, para que ele não pensasse que nem minha mãe nem eu estávamos dispostos a reconstruir nosso relacionamento com ele, porque, para ser honesto, eu não sabia o que minha mãe queria, e acho que posso ter cometido um erro ao enviar essa mensagem sem consultar ela primeiro. De qualquer forma, essa foi minha última interação com meu pai, depois da qual ele não tentou me contatar de jeito nenhum, mesmo sabendo onde me encontrar. Então, presumi que ele deve ter deixado isso para lá, e segui em frente com minha vida. Indo para o passado recente, uma semana atrás, recebi uma ligação do advogado do meu pai me informando que ele tinha falecido cerca de um mês atrás e que eu precisava encontrá-lo, pois havia dinheiro envolvido. Fiquei chocado com a notícia da morte do meu pai, mas ainda tentei me recompor e disse ao advogado que, seja lá qual fosse o dinheiro envolvido, eu não precisava dele e gostaria de ficar fora disso completamente. Eu estava prestes a desligar quando ele me informou que eu não ia herdar nada, mas, em vez disso, ele estava me contatando sobre o dinheiro que eu devia a ele. Isso me chocou, porque eu não achava que devia nada ao meu pai, e não tinha ideia do que o advogado dele estava falando. Nunca peguei emprestado o dinheiro dele, pelo que me lembro, e quanto ao que ele gastou comigo durante a minha infância, não acho que lhe deva esse valor, já que eu era literalmente uma criança. Eu disse ao advogado dele que não devia nada a ele e que ele devia estar enganado, mas ele insistiu que eu tinha feito de cerca de $200 mil há 3 anos e agora ele precisa que eu o devolvesse para que ele pudesse pagar suas contas médicas. Fiquei chocado, pois realmente não tinha pegado nenhum valor emprestado dele, e como eu disse, a última vez que falei com ele foi quando me formei, e mesmo assim eu apenas disse para ele ficar longe de mim e da minha mãe. Eventualmente, o advogado dele me disse que minha mãe havia assinado esse empréstimo comigo e que eu poderia perguntar a ela se quisesse. Isso era estranho, porque até onde eu sabia, minha mãe nem pediria uma caneta ao meu pai se fosse realmente necessário. Então, aparentemente tínhamos feito um empréstimo de $200 mil com o meu pai. Eu disse ao advogado que entraria em contato com ele depois e imediatamente fui para a casa da minha mãe para perguntar o que estava acontecendo. Assim que cheguei lá e perguntei a ela, ela ficou muito séria e me disse que isso não era da minha conta e que eu não deveria mais atender as ligações do advogado dele, o que só confirmou que algo suspeito estava acontecendo. Eu teria seguido as ordens da minha mãe sem pensar 2 vezes se ainda estivesse no ensino médio, mas obviamente agora sou um adulto com minha própria vida e responsabilidade, então não podia me dar ao luxo de fazer parte de algo que não estava legalmente correto. Então, insisti para que minha mãe me contasse exatamente o que estava acontecendo, mas ela se recusou e disse que eu precisava cuidar da minha própria vida. Mas agora que eu tinha recebido uma ligação desse advogado, isso fazia parte do meu negócio, porque claramente ela estava envolvida em algo e eu absolutamente precisava entender. Continuei pressionando até ela perder a paciência comigo e me ameaçar cortar relações comigo se eu continuasse insistindo. Aquilo foi muito doloroso e me magoou pelo que ela disse, e também pela maneira como disse. Ela estava sendo muito grosseira, e minha mãe geralmente é uma pessoa equilibrada, que raramente perde a compostura, então foi estranho vê-la tão agitada. Também fiquei muito frustrado com a maneira como ela estava agindo, porque eu tinha todo o direito de exigir uma explicação para o que estava acontecendo. Eu tinha acabado de receber uma ligação de um advogado sobre um empréstimo que nem sabia que existia, e ainda assim era eu quem estava sendo questionado sobre isso. Então, isso me preocupou, e minha mãe apenas tentava me afastar, como se isso fosse totalmente normal. Além disso, ela teve a audácia de ser desrespeitosa comigo, mesmo sendo ela quem claramente estava envolvida em algo suspeito. Então, perdi a paciência com ela também e acabei dizendo algo que meio que me arrependo. Acho que fui longe demais ao dizer isso. Eu disse a ela que se esse era o modo como tratava o pai quando ele estava por perto, então não é surpresa que ele tenha partido, porque é muito óbvio que ela não pode ser confiável, e eu não o culpo por nos abandonar. E como se isso não fosse ruim o suficiente por si só, eu também acrescentei que talvez ele nem fosse meu pai real e que eu deveria começar a chamar meu tio de pai agora que ele se foi. Não sei de onde isso veio ou por que eu disse isso, provavelmente porque estava me sentindo muito emocional naquele momento, já que acabará de descobrir que meu verdadeiro pai se fora para sempre e nunca mais o veria novamente. Mas mesmo enquanto dizia todas aquelas coisas horríveis para minha mãe, eu pude perceber que era além de cruel. Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, saí às pressas e dirigi de volta para casa e então finalmente desabei e permiti que as lágrimas que estava segurando há cerca de 1 hora ou mais escorressem. A questão principal é que me senti realmente horrível pelo que disse a minha mãe, porque, independentemente do que estivesse acontecendo agora, ela tinha sido uma ótima mãe para mim e eu a amava. Também me senti terrível pela morte de meu pai, mesmo que não tivéssemos nos falado por anos, mas ainda assim foi terrível. Então, estava passando por muitas coisas em minha cabeça quando disse o que disse a minha mãe e tenho medo de ter cruzado uma linha ali e ter exagerado.
O advogado que entrou em contato comigo disse um dia depois que eu não precisava mais encontrá-lo e que o problema havia sido resolvido, e tenho certeza de que minha mãe colocou as coisas em ordem, mas ela não me contatou e não respondeu minhas ligações ou mensagens desde então. Me sinto péssimo pelo que disse e por tornar a situação sobre seus relacionamentos pessoais quando a discussão nem era sobre isso em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, porém, acho que ela me deve uma explicação, porque meu nome surgiu em algo sério, mas, por algum motivo, ela não achou que precisava me dizer o que estava acontecendo. Sou adulto agora e não uma criança que não conseguiria lidar com qualquer coisa que ela precisasse me dizer. Obviamente, ela precisava do dinheiro para algo, eu não sei o que ainda, e usou meu nome para fazer o empréstimo, e não sei se é moralmente certo ou errado pegar dinheiro emprestado do seu ex-marido que a abandonou e depois escondê-lo do seu filho, que aparentemente coassinou o empréstimo. Estou tentando me convencer de que talvez ela tenha me feito assinar em algum momento, porque, caso contrário, seria falsificação, mas ainda não estou pronto para acreditar nisso. Meu maior problema agora é que ela e eu nem estamos nos falando por causa do que eu disse, e acho que posso ter realmente estragado tudo aqui por tentar humilhar minha mãe ao trazer à tona seu casamento fracassado e o suposto envolvimento com meu tio quando ela se recusou a me contar a verdade sobre o dinheiro que meu pai estranho havia emprestado para nós. Atualização. E aí, pessoal, então já se passaram alguns dias desde que publiquei minha postagem original e, após ler todos os comentários e mensagens, acho que percebi que, enquanto o que eu disse foi errado, o que minha mãe fez foi ainda mais errado. Porque ela literalmente pegou um empréstimo do meu pai. Aparentemente, eu era o consignatário, mas nem mesmo sabia disso. Obviamente, havia algo suspeito acontecendo, mas ela não achou que fosse importante me contar o que estava fazendo e, mesmo agora, está tentando se esquivar da responsabilidade pelo que aconteceu, tentando ignorar minhas preocupações e alegando que o que ela faz não é da minha conta, com o que concordo. Ela não me deve uma explicação para tudo o que faz, mas se estou envolvido de alguma forma, acho que ela precisa me manter informado e ser honesta comigo, não há outra maneira de ver isso. Vou admitir que o que disse a ela foi duro e meio cruel, considerando que ela dedicou sua vida a me criar e fez um trabalho louvável como mãe solteira, para ser honesto, mas tentei consertar as coisas tentando falar com ela depois, e ela é quem não achou que eu merecia ser falado e está me evitando até agora. No entanto, aceitei isso e, no momento, só estou preocupado se terei ou não problemas legais no futuro. Já falei com meu advogado sobre isso. Obrigado pela sugestão, mas falei com um amigo meu que é advogado imediatamente depois de saber sobre o empréstimo. Não tenho nada com o que me preocupar até agora, pois o advogado do meu pai não entrou em contato comigo desde que me mandou uma mensagem dizendo que o problema foi resolvido. Então, suponho que minha mãe tenha feito algo para pagar suas dívidas ou o que quer que seja, mas ainda não sei o que realmente aconteceu. Enviei mensagens para ela várias vezes em busca de uma resposta, mas sem sucesso, e não acho que tenha sentido continuar enviando mensagens a ela. Então, se ela não me responder dentro desta semana, simplesmente irei à casa dela e pedirei que me conte a verdade sobre o que aconteceu. Simplesmente não tenho outra opção agora. Atualização 2. Acho que não precisava visitar minha mãe, porque ela me visitou hoje. Nem sei por onde começar agora, porque agora que finalmente sei a verdade, tudo está ainda mais confuso para mim em minha cabeça, porque simplesmente não consigo imaginar que minha mãe manteria um segredo tão grande para mim por tantos anos. Ela insiste que não era da minha conta, mas mesmo assim é tão louco que nem consigo mais pensar nela como a mesma pessoa de antes. Então, ela me visitou hoje, quase 2 semanas após nossa briga, e estava pedindo desculpas, mas deixei claro que não poderia perdoá-la completamente até que ela me contasse o que havia acontecido. Também pedi desculpas pelo que disse, porque aquilo foi absolutamente inaceitável e eu simplesmente me deixei levar demais pelas minhas emoções na época, mas agora sei que não foi legal. Depois de tudo isso, ela finalmente me contou que alguns anos atrás, por volta da mesma época em que meu pai tinha entrado em contato comigo, ele também havia contatado minha mãe e ela estava disposta a trabalhar no relacionamento deles naquela época. Ele havia se mudado de volta para cá naquela época e eles até saíram juntos algumas vezes, então estavam em bons termos depois disso. Ela descobriu que um dos maiores motivos pelos quais ele nos deixou foi porque ele vinha sofrendo de transtorno bipolar por um tempo e só queria um novo começo em uma cidade nova, pois estava achando difícil permanecer na mesma cidade e lidar com as pessoas que ele sabia que inevitavelmente acabariam julgando se soubessem sobre sua condição. Então ele saiu, e minha mãe disse que respeitava isso, já que pelo menos ele admitiu que tinha errado. Eles estavam trabalhando em seu relacionamento desde então e queriam me contar depois de um ano mais ou menos, mas antes que pudessem me dar a notícia, meu pai foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio avançado e não estava indo bem para ele. Então meus pais decidiram não me contar ainda, e todos os planos de voltarem a ficar juntos foram adiados indefinidamente, e eu nunca soube de nada disso porque minha mãe fez um ótimo trabalho fingindo estar perfeitamente bem. Quanto ao empréstimo, que era para meu tio e não para nosso uso pessoal, meu tio havia dito à minha mãe que tinha passado por alguns problemas financeiros com seu negócio e para limpar suas dívidas, ele precisava de $220 mil o mais rápido possível.
Mas infelizmente ninguém que conhecíamos estava disposto a simplesmente entregar esse tipo de quantia a qualquer momento. A única pessoa que minha mãe tinha certeza que ajudaria era meu pai, porque obviamente ele estava apaixonado por ela e faria qualquer coisa por ela. Mas o problema era que ele não emprestaria o dinheiro se ela lhe dissesse a verdade, que era para seu irmão, já que meu pai não queria nenhum contato com sua família, porque aparentemente todos o tratavam horrivelmente quando ele estava crescendo e sempre o faziam se sentir indesejado e em segundo lugar para o irmão. Isso provavelmente foi o motivo de ele ser tão inseguro quando se tratava de seu irmão. Tudo isso se encaixava, e meu tio também nunca fez nada para fazer meu pai se sentir melhor, já que ele vivia para estar em evidência e não se importava que seu irmão mais velho estivesse sendo maltratado, o que tornou as coisas piores para eles enquanto cresciam e levou a todo o drama. E é por isso que minha mãe teve que mentir para meu pai e dizer a ele que precisava do dinheiro para minha mensalidade. Mas como era uma quantia enorme, ele não podia simplesmente dar sem saber que iria recuperá-la em algum momento, então eles fizeram isso de maneira legal, e minha mãe finalmente conseguiu ajudar meu tio, e tudo ficou bem. Eles meio que esqueceram todo o empréstimo quando a saúde do meu pai piorou, e isso só voltou a eles agora que ele faleceu depois de sucumbir à sua doença. O advogado dele tinha instruções claras para não usar dinheiro da minha herança para pagar suas dívidas médicas, então ele pegou o dinheiro da minha mãe e o usou em vez disso, junto com as economias do meu pai, deixando minha herança intacta. A razão pela qual ele entrou em contato comigo em vez de minha mãe foi porque ele cometeu um erro e pensou que eu era o principal obrigado, em vez de minha mãe. E se ele não tivesse cometido esse erro, eu nunca teria descoberto sobre o empréstimo e tudo isso estaria enterrado como um segredo pelo resto da minha vida. Depois que minha mãe me contou tudo, eu disse a ela que precisava de tempo para pensar e que não poderia simplesmente voltar ao nosso relacionamento normal como se nada tivesse acontecido, e ela disse que entendia e então saiu. Eu sabia que essa não era a reação que ela esperava, pois ela parecia muito chateada, mas, sinceramente, não consigo me imaginar voltando ao relacionamento que tínhamos antes disso, porque minha mãe basicamente mentiu para mim por quase 6 anos. Ela nem mesmo me disse que meu pai estava doente, nem me disse quando ele faleceu, então não acho que consigo confiar em minha mãe novamente. Ela me usou e usou meu pai, o que é tão estranho de se pensar, e mesmo que eu ainda tenha sentimentos mistos em relação ao meu pai, não posso dizer que meus sentimentos em relação à minha mãe são muito positivos agora. Sinto que toda a minha família me decepcionou de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Minha mãe realmente cometeu falsificação para ajudar meu tio, e, embora eu odeie ser o único a dizer isso, não tenho tanta certeza de que eles nunca tiveram nada juntos. Eu adoraria continuar iludido e pensar o contrário, mas depois de hoje, não acho que consiga voltar atrás nisso nunca mais. Estou tão perdido e desapontado agora, parece que não tenho mais ninguém, e é um sentimento horrível, mas está tudo bem, vou superar. Atualização 3. Oi, pessoal, estou de volta depois de quase 3 meses. Então, herdei a antiga casa do meu pai e uma quantia significativa de dinheiro dele, o que foi bom. Não compensa a ausência dele enquanto eu estava crescendo, mas ei, ainda é algo. Minha mãe e eu não estamos mais falando depois que eu disse a ela que o que ela fez foi errado e ela se recusou a reconhecer que estava errada, então não havia motivo para discutir com ela, e era melhor para nós seguir caminhos separados, já que ela estava bastante determinada de que fez a coisa certa, seja lá o que for. Eu não me importo mais, porque o que ela fez foi algo que eu não posso simplesmente perdoar e esquecer. Acredite em mim, eu tentei, mas simplesmente não consigo, não é possível. Meu tio vai se casar no próximo mês, então talvez o que eu pensava sobre ele e minha mãe não seja verdade, mas então de novo, nunca posso ter certeza. Fui convidado, mas não vou comparecer, por razões óbvias. Ele estava envolvido em tudo isso e não teve escrúpulos a respeito, então essa é minha família para vocês. Está tudo bagunçado, mas, como eu disse, estou tentando superar isso e deixá-los todos para trás. Porque ainda tenho toda uma vida pela frente e não posso deixá-los me segurarem. Também estou fazendo terapia para me ajudar a manter a mente clara e não deixar essas coisas me afetarem mais, e acho que ajuda. Só se passaram alguns meses, mas me sinto relativamente melhor, e mais uma vez, obrigado a todos aqui que me estenderam suas palavras gentis. Significa o mundo para mim.